Olá pessoal, hoje nós vamos começar a semana 3 do PET 3, dos segundos anos. E o autor do PET não colocou um tema para a semana 4, então o tema dessa semana vai ser para a semana 3 e 4, tá bom? Então esse vídeo você vai usar para responder as atividades dessa semana e da semana que vem. Muito bem, o tema dessa semana é o que é estética na filosofia. Eu sei que quando falo estética você não pensa nada a ver com filosofia, né? Você pensa em processos de, sei lá, fazer sobrancelha, alguma coisa assim. Estética em filosofia é o que a gente chama de filosofia da arte. Ora, o que quer dizer filosofia da arte? Quando nós falamos filosofia de algo, né? Por exemplo, filosofia da arte, filosofia da mente, filosofia da linguagem, nós estamos falando de um modo de compreensão profundo daquele assunto. Então, quando nós falamos de filosofia da arte, nós estamos nos colocando perguntas do tipo: o que é a beleza? O que é algo bonito? Qual que é o critério que nós usamos para dizer que algo é bonito ou algo é feio? São perguntas radicais, ou seja, são perguntas que vão na raiz do problema. Dessa maneira, você já sabe, porque eu já falei isso em sala, que filosofia é uma ciência radical, porque ela vai até a raiz do problema. Ela tenta ir buscar lá nos primórdios da coisa, como é que ela surgiu e como que ela se sustenta. Então, essa semana, nós vamos falar sobre isso, filosofia da arte. Nós vamos falar mais da história da filosofia da arte. Nós não vamos entrar propriamente em questões desse tipo, né? Do que é a beleza, do que é o belo. Isso sim é filosofia. É interessante que a palavra estética vem do grego aestetike, que não tem nada a ver com beleza ou feiura, né? Ela tem a ver com percepção, a ver com sensibilidade. Então todo conhecimento sensível, o que é conhecimento sensível? É todo aquele que vem pelos meus 5 sentidos, né? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu provo, tudo isso são conhecimentos sensíveis. É só muito tempo depois que se começa a utilizar a palavra estética para falar ou se referir à filosofia da arte. O texto dessa semana está se concentrando principalmente em falar de um filósofo alemão muito importante para a filosofia, que é o Kant, né? Immanuel Kant, e alguns pensadores, notadamente 3 pensadores, do que ficou conhecido como Escola de Frankfurt, ou melhor dizendo, do Instituto de Pesquisa Social. Kant tem 3 livros principais. O último deles se chama Crítica da Faculdade do Juízo, e ele fala sobre filosofia da arte, ou melhor dizendo, filosofia estética, né? Uma preocupação sobre o que é o belo, pelo menos na primeira metade do livro. O que é a beleza, né? Kant vai pensar em 3 aspectos ali da beleza, né? Da filosofia estética, a partir de 3 elementos que compõem a arte, a manifestação artística, né? O primeiro deles é o autor, né? O cara que dança, o cara que pinta, o cara que escreve. Ele é o criador daquela obra de arte. O segundo elemento é a obra de arte nela mesma. Ela pode ser olhada e avaliada, né? Essa obra de arte é feia, essa obra de arte é bonita. Eu não estou falando só de quadro, né? Tem todas as manifestações artísticas, desde um simples rabisco até um filme. Então o primeiro elemento, o autor que cria. O segundo elemento, a obra de arte nela mesma. E o terceiro elemento, o público que avalia essa obra de arte. Nessa relação entre os 3 é que se pode estabelecer um conhecimento sobre a arte, sobre a sensação que aquela arte nos desperta. Mas olha só, uma característica do Kant é que ele não acredita naquela frase que diz que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Por quê? Porque isso quer dizer o seguinte: o que me parece bonito, para uma outra pessoa não parece bonito, pode ser feio. Ele não acredita nisso. Ele acredita que a arte ela tem um caráter objetivo. Então, é que seria possível de várias pessoas identificar e avaliar aquela obra de arte de maneiras semelhantes, mas nunca discrepantes ao ponto de uma dizer: nossa, eu detestei essa arte, ela é horrorosa, e o outro falar: ela é maravilhosa. Ele não acreditava nessa subjetividade
da estética ou do juízo do valor daquela ou desta obra de arte. Depois disso, o autor do texto comenta sobre a escola de Frankfurt, que ficou muito conhecida no metade do século passado e que ainda hoje é muito estudada. Esses três pensadores, eles são pensadores neomarxistas. O que isso quer dizer? Eles olham para o marxismo de outra forma, veem que o marxismo, em muitos aspectos, tem muitos problemas e tentam atualizar essa ideia para os dias de hoje. E ao fazer isso, eles, dentre outros assuntos, encontram na indústria da arte um ponto de grande problemática para a questão do capitalismo. Porque você sabe muito bem que Marx era um crítico do capital, né? O capital como acúmulo de bens, da propriedade privada. Então, esse pessoal aí da escola de Frankfurt, eles acreditam que a partir do momento que você teve a possibilidade de reproduzir a arte em quantidades cada vez maiores, você contribuiu para o capital. E ao contribuir para o capital, você está pensando em acumular dinheiro. E quando você pensa em acumular dinheiro, você não está pensando em fazer uma obra de arte boa ou feia, mas sim uma obra de arte lucrativa. Então, por exemplo, para esses pensadores, quando alguém pinta um quadro, ou escreve um livro, ou faz um filme, essa pessoa que tem a consciência de que ela precisa vender aquela obra de arte, ela faz não aquilo que ela acha bonito, mas aquilo que lhe gera lucro. Então vamos dizer que eu esteja escrevendo um livro, e o meu livro não tem nada a ver com vampiros, mas eu sei que vampiros vende bem. Eu acho história de vampiros um saco. Então o que eu vou fazer? Se vende bem, eu vou escrever uma obra sobre vampiro. Ela não precisa ser ótima, entendeu? Ela tem que vender. Então eu escrevo uma obra que eu não gostei de fazer, ela não tem um valor, ela não é bonita para mim, e não importa se as pessoas vão achar feio ou bonito, importa que elas compram e que eu consiga lucrar com isso. Eu espero que você esteja fazendo a ligação, por exemplo, com muitas coisas que nós temos hoje em dia, né? Com os filmes que nós assistimos, com os livros que nós lemos e principalmente com as músicas que nós escutamos. As músicas de hoje, para aí para pensar, você acha que elas estão preocupadas em ter uma boa letra, uma composição harmônica bastante diversificada? Ou elas, na verdade, querem só agradar um grande público para poder vender e a pessoa lucrar com aquilo? Não parece que tem uma formulazinha para isso hoje, né? Fazer uma música, se sertanejo melhor ainda, que fale de cornos e bêbados. Pronto, você fica rico. Espero que você tenha entendido que esses pensadores da escola de Frankfurt falam o seguinte: a partir do momento que você consegue transformar a sua obra de arte em algo com o qual você pode lucrar, você deixa de preocupar com a beleza que você quer transmitir naquela obra de arte. Vamos agora então para as atividades. Então, como eu já disse, né, para responder a questão número 1, é que antigamente estética não era utilizado como foi utilizado depois pelo Alexander Baumgarten em 1750. Ele transformou a ideia de filosofia estética para uma filosofia da arte, né? Então estética agora tem a ver com a beleza, com a feiura ou com a avaliação que você faz desses termos. A questão 2 está te perguntando qual é o papel do autor na criação da obra de arte para Kant. Veja bem que Kant é aquele que fala dos 3 elementos, né? O autor, a obra e o público. Para Kant, o autor ele não só é o criador da obra, mas é aquele que tenta passar na sua obra o modo como ele vê o mundo. Então, quando ele está pintando um quadro, ele está querendo, através da sua arte, transmitir a visão de mundo que ele tem, né? Essa é a tarefa do autor da obra de arte. A questão 3, acabei de explicar qual é a crítica
que aqueles pensadores da escola de Frankfurt fazem da estética no capitalismo. É o que eu falei para vocês, né? É que a pessoa começa a fazer obras de arte ou a criar obras de arte não pensando na beleza da sua criação, mas pensando no lucro que ela pode obter com aquelas obras de arte. Na questão 4, né, quando ele pergunta da fusão entre filosofia e arte dentro da estética, é justamente como eu comecei o vídeo, explicando que quando você pega a filosofia ou o método investigativo da filosofia e o atribui a um campo do conhecimento, você está querendo dizer que você quer ir à raiz das coisas, procurar lá no início, na estrutura da coisa, o que ela é de fato. Então a estética é a junção da filosofia, desse método de investigação radical dentro da arte. A questão 6 você não precisa fazer, tá bom? Você pode pular para 7. A questão 7, ela é um pouco complicada. Por quê? Olha só, Kant está dizendo que o objetivo da obra de arte é simplesmente nos causar deleite, né? É simplesmente nos dar o prazer de apreciar aquela obra de arte. E isso é totalmente diferente da nossa vida. Porque como eu expliquei em algumas outras aulas, a nossa vida é regida sempre por algo que visa outra coisa, né? Para que você trabalha? Para você ter dinheiro para comer. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida é pensando em outras coisas. Sempre pensando em algo que vai chegar num futuro. Mas a arte não. A arte vale por ela mesma. Então, o único objetivo da arte é fazer com que a gente tenha prazer ao apreciá-la. Por que você lê um bom livro? Olha, isso não tem resposta. Eu leio um bom livro pelo prazer de lê-lo. Por que você escuta uma boa música? Pelo prazer de escutá-la. Deu para entender? Então a resposta dessa questão é a letra B. Certo? A questão 8 está perguntando sobre a decaída da aura nos tempos modernos, né? Nos tempos de hoje. O que é aura? Aura é aquela capacidade de nos encantar que algo tem. Então nós poderíamos chamar de a sua beleza. Então quando você vê um passarinho cantando em uma árvore e você o olha distante, porque se você chegar muito perto o passarinho vai voar e você não vai ter mais aquele espetáculo, ela tem uma aura de beleza que só existe por estar longe de você. Da mesma maneira, um quadro. Um quadro é bonito para você, não por aquele pedaço de madeira desenhado, mas pelo que ele representa e que você não consegue pegar nas mãos, não está próximo de você. Ele é sempre algo em fuga, né? É sempre algo distante. E esse distante é que nos encanta. Da mesma forma que a sensualidade, ela encanta muito mais quando ela é às vezes meio misteriosa do que quando ela é escrachada e explícita. Sendo assim, eu não posso trazer aquilo para perto de mim sem que aquilo perca a sua beleza. Mas o que está longe de mim não é rentável, não gera lucro. Por quê? Porque não pode ser reproduzido. Então, a aura que nós já explicamos agora, ela começa a cair, a diminuir e a desaparecer a partir do momento em que eu ignoro essa beleza e penso somente na reprodução daquilo para criar lucro. Deu para entender? O que está distante de mim e o que me encanta, porque eu não consigo reproduzir o tempo todo, é essa aura, essa beleza que algo tem. Mas para que eu possa reproduzir e ganhar dinheiro, que é o que o mundo de hoje quer, não todo ele, mas a maioria, eu tenho que trazer algo para próximo de mim, para eu poder reproduzir. Mas quando eu faço isso, eu retiro daquilo que me encantou o seu encantamento, a sua beleza. Não importa mais a beleza, importa o lucro que dá através da reprodução. Quanto mais eu faço, mais lucro eu tenho. Deu para entender o que eu quis dizer? Então a resposta para essa questão é a letra C.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou grande porque eu tive que falar de atividades de 2 semanas diferentes. Então você vai utilizar esse vídeo para responder as questões dessa semana e da semana que vem, ok? Então tá, até mais!